A paz do Senhor Jesus a todos. O texto de hoje se localiza no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. O título: Jesus aparece aos 11, a incredulidade de Tomé. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Eu vou me deter nesse trecho deste mesmo versículo que diz assim: e cerrada as portas, e cerrada as portas, e cerradas as portas. O tema da mensagem de hoje: 7 grandes desafios das portas fechadas. 7 grandes desafios das portas fechadas. E o primeiro tópico é o começo que aparentemente não terminou bem. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e Jesus veio a este mundo e morreu por nossos pecados na cruz do Calvário. E mais para frente, através das mulheres, eles recebem a palavra que Jesus está vivo, mas não creram. E diz a palavra do Senhor no versículo 18, anterior a este, desse mesmo capítulo 20, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, no versículo 10, diz assim: e eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com eles estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. E no versículo 11 diz assim: as suas palavras lhes pareciam como desvário e não as creram. Apesar de testemunharem que Jesus estava vivo, o versículo diz: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. O tema desta mensagem: 7 grandes desafios das portas fechadas. Vou repetir para você: 7 grandes desafios das portas fechadas. E o primeiro tópico, o começo que aparentemente não terminou bem. Mesmo depois de Jesus anunciar para eles que iria morrer e ressuscitar, e mesmo assim, ouvindo dessas mulheres que ele havia ressuscitado, eles não creram. Aqui o versículo vai dizer que eles estavam dentro de um local e as portas estavam fechadas, estavam com medo dos judeus. E aí? Você também está do mesmo jeito? Está com a porta fechada? Hã? Com medo? O começo que aparentemente não terminou bem, mas Jesus está dizendo: paz seja convosco, paz seja convosco. Ei, Jesus está contigo. Vamos lá para Filipenses, capítulo 4, versículo 13 da palavra do Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, aleluia! Não se preocupe com o que A ou B está falando para você, ou a situação que você se encontra. Ele está dizendo para você: paz seja convosco.
E na carta na qual escreve Paulo, diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí? Deus é poderoso para mudar a sua situação. E te diz: paz seja convosco, paz seja convosco. E aí, você lembra do tema? 7 grandes desafios das portas fechadas. E o versículo nós lemos: chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Jesus se coloca no meio aonde está o problema e diz: paz seja convosco. Que Deus abençoe o seu coração em nome de Jesus.